Esse evento também, desse encontro nosso, é poder inspirar. E a gente vai conhecer algumas histórias, ouvir alguns testemunhos de alguns artistas no nosso meio. Eu quero que vocês recebam aí com palmas o Guilherme aqui. Guilherme Matt. Pode sentar aí, meu amigo. E a gente vai conversar aqui um pouquinho. Alegria, mano, tá com você. Eu sou designer, sou seu fã. Então é legal agora poder estar aqui com você pra gente trocar essa ideia. E pra quem não conhece o Guilherme, Matt é ilustrador e quadrinista. E aí eu queria, mano, que você contasse um pouco aí da sua história, talvez compartilhasse seu testemunho, tanto como um cristão e também como um artista. E aí a gente vai conversando aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, também pode enviar aí nesse tempo de conversa aqui, tanto aqui no chat ou no QR Code ali, que vai aparecer. Bom dia. Eu fiquei pensando até como é que a gente sobe aqui depois, né, dessas conversas aí. E esse é um sentimento, na verdade, que tem me trazido muito temor, assim, desde que a gente começou a... Eu e a Gabi, né, minha esposa que tá ali atrás, desde que a gente começou a se inteirar mais sobre o movimento e fez a nossa inscrição, e daí quando a gente soube que foi aprovado para participar, a gente começou a ver outros nomes envolvidos e a gente ficava assim, mano, o que a gente tá fazendo ali, tá ligado? Tipo, por que Deus tá levando a gente pra lá? Mas eu acho que talvez dessa perspectiva como artista, assim, tenha algumas coisas que, pela graça de Deus, eu possa agregar ou, enfim, trazer alguma contribuição. Eu sou, como o Lucas falou, eu sou ilustrador, sou quadrinista, que, para quem não sabe, é autor de histórias em quadrinhos. Trabalhei muitos anos como ilustrador no meio da publicidade. Hoje em dia eu tenho trabalhado mais com a parte editorial, com ilustrações para livros, para as minhas histórias em quadrinhos, e ainda faço alguns outros trabalhos mais comerciais também. Talvez alguns de vocês me conheçam como vitrinista do Ministério Bibotalk. Eu que faço os desenhos das capas dos podcasts, do BTcast. E de alguns livros de pessoas da equipe do Bibotalk e de outros teólogos que têm publicado aqui no Brasil, pela Thomas Nelson, pela Mundo Cristão. E, inclusive, tive a oportunidade de fazer uma capa do C.S. Lewis até, recentemente, para a Trilogia Cósmica, que é uma obra de ficção dele muito interessante, assim. E como autor de ficção, é muito legal para mim também poder contribuir de alguma forma para a teologia, para edificação da igreja através da arte e da cultura, né? Então, é meio isso. Eu moro em Curitiba. Lá a gente congrega na Igreja Calvary Curitiba. Eu também faço parte da liderança da igreja local. E eu, desde pequeno, tive muito interesse por histórias, por personagens, por filmes, por desenhos, seriados. Meus pais se conheceram em encontro de mocidade da igreja presbiteriana. Então, eu cresci já num ambiente onde o evangelho sempre fez muito sentido e também, pela graça de Deus, tive o privilégio de crescer numa casa onde a lacuna de valores entre o que era pregado e o que era vivido era muito, muito estreita. Então, o testemunho dos meus pais, com certeza, ressoa em como eu vejo e vivo, né, a minha fé hoje. E eles nunca tiveram nenhum tipo de receio ou impedimento em relação ao meu interesse assim, pelas artes, pelo desenho. Talvez quando criança ainda não tinham muito uma noção de que isso ia ser uma profissão mesmo, uma carreira assim, que eu ia conseguir viver disso. Mas eles nunca barraram meu interesse em me desenvolver nessa área, assim. Então, desde pequeno eu sempre gostei muito de desenhar, sempre fui muito observador, sempre prestei muita atenção nas histórias, nas pessoas, nas conversas. E aí, na minha adolescência, comecei a fazer minhas próprias histórias em quadrinhos e vender para os meus amigos na escola, vender na rua ali perto de onde eu morava, no sinaleiro e tal. E depois comecei a trabalhar profissionalmente mesmo com ilustração, na época que eu fiz a faculdade. E aí tô até hoje trabalhando mais nessa área de ilustração e voltei desde 2015 até agora, esses últimos
10 anos aí, voltei a publicar mais histórias em quadrinhos, agora com outro enfoque, uma outra abordagem, assim, escrevendo minhas próprias histórias ainda, né? E publicando, às vezes de forma independente, às vezes por editora. Mas é basicamente isso, assim, tentando encontrar nas minhas histórias maneiras de me comunicar com as pessoas e de contar um pouco mais sobre como eu vejo o mundo, como eu acredito, né? Que um cristão veja o mundo. Legal, cara. Muito bom estar aqui com você. E aí uma pergunta assim, como você relaciona a sua arte e a arte com a espiritualidade e a sua fé? Porque às vezes também a gente crescendo assim no contexto da igreja tem essa visão de que vou fazer arte, tem que fazer uma arte gospel, né? Sei lá, alguma coisa assim. Como foi isso para você e como você relaciona arte e fé? Eu acho que graças a Deus a gente tem a Márcia Daese, né, que já criou o Esmilinguido, e daí já tirou esse peso de todos nós, de ter que Muito bom. criar um novo personagem. Não precisou criar um novo Smiling. Isso, exato. Mas eu acho que em muitos momentos, né, diferentes, eu tive essa ou essa pergunta, né, foi feita para mim, ou essa proposta, assim, como se fosse, sei lá, uma reorientação, né, de uma habilidade ali, de um dom, assim, tipo, você podia fazer uma história em quadrinhos sobre alguma história bíblica. Você podia fazer, sei lá, uma história sobre um missionário e tudo mais. E eu acho que muitas vezes as pessoas têm da arte uma ideia mais utilitarista, talvez, Sim. de que isso sirva como uma reafirmação, um reforço, ou até como um substituto do próprio testemunho do crente que está presenteando a pessoa com aquela história, ou com aquele gibi, ou com aquele livro, sabe? E eu falo isso porque muitas vezes, quando eu falo que sou autor de histórias em quadrinhos, as pessoas sabem que eu sou. Quando os cristãos descobrem que eu sou autor de histórias em quadrinhos, muitas vezes vêm perguntar assim: e qual delas é mais evangelística? Ou você tem alguma que enfim, que conte, né, algum testemunho de alguém e tal, tem alguma coisa desse sentido? E a minha resposta é sempre não, que não tem nenhuma. Embora as minhas histórias não sejam histórias confessionais, mas no sentido assim de, sei lá, mais apologético talvez da coisa, né, de ter um momento de conversão, de oração em algum dos personagens, alguma coisa desse tipo. Mas eu gosto de escrever histórias que tratam sobre dilemas da vida das pessoas, sobre a maneira com que as pessoas lidam com, né, os seus conflitos, seus problemas, suas virtudes e tudo mais. Então, quando a gente se descobre, né, ou se percebe como artista, ou é percebido pela comunidade como artista, geralmente rola esse tipo de orientação, assim, tipo, você podia fazer ministério infantil, você podia fazer umas artes aqui pra gente para esse evento da igreja, você podia fazer tal coisa. E eu faço essas coisas, tá, gente? Eu faço ilustrações pro ministério infantil da minha igreja. Agora a gente tá uma série do Evangelho de Marcos lá na Calvary e eu faço as ilustrações para todas as pregações e tal. E é um prazer servir nisso, da mesma forma que eu faço pro Bibotalk. Mas muitas vezes eu percebo que as pessoas têm essa ideia de que vai ser uma arte que vai reafirmar ou que vai representá-las, né? Como elas querem ser vistas, ou que vai reforçar algo que ela já sabe, que ela já conhece, que ela já acredita, para poder mostrar isso para um não crente, ou para entregar de presente para um sobrinho, ou para um vizinho, ou para um amigo, ou para um colega. Como tipo, fica aquela coisa meio assim, você gosta de rock? Escuta aqui essa banda, que são cristãos, sabe? Tipo, e acho que é meio, com os desenhos e com as histórias em quadrinhos, meio que rola um pouco isso, assim. Legal. É uma visão, às vezes, dualista e utilitarista, né? E a arte não precisa de justificativa, né? O que o Marca já falava. E aí, dentro de você, assim, qual o seu coração em produzir, então? Quando você faz a arte, o que você está buscando? E até, quais são as tentações que você vê também, assim, mercadológicas, talvez, de produzir de formas que você sabe que não correspondem aos seus valores, etc. Qual é o seu coração em criar o que você cria? Como eu falei no começo, né, eu sempre gostei muito de personagens. Então, a maioria das minhas histórias, quando eu tô criando e desenvolvendo, né, no processo da escrita e do desenvolvimento da produção da história, eu parto dos personagens e eu sempre procuro criar personagens
que são complexos, assim, né? Que são multifacetados e que não são tão, talvez, unidimensionais, assim, tipo, esse aqui é o mocinho, esse aqui é o vilão, ou coisas assim. Minhas histórias geralmente não têm esse tipo de estrutura, de, sei lá, protagonista, antagonista, assim. Mas eu gosto de pensar. Muitas vezes tem ideias, tem conceitos que me movem e a partir deles, então, vou construindo as histórias, né? Então, assim, eu gosto muito de ficção distópica. E a distopia pode falar grosso modo assim, que a distopia é um futuro que não deu certo, diferente de uma utopia, né, que seria um futuro idealizado. Então você tem um mundo onde as coisas deram errado e realidades tipo filmes de, sei lá, Blade Runner, Mad Max, Livro de Eli, toda essa série de livros e de filmes, né, que são produzidos com essa ideia meio de um futuro que foi catastrófico de alguma forma, ou pós-apocalíptico, né, como a gente às vezes fala. Mas eu gosto de colocar meus personagens muitas vezes nesse tipo de ambiente e que nesses ambientes onde eles vão ter que realmente lidar com essas questões da desesperança, da perda, do luto, da família, da ausência ou da presença, né, da paternidade, do medo, dos relacionamentos, da amizade, do pertencimento. E eu acho que esses contextos, né, de ficção distópica, eles ajudam a gente a colocar os personagens em situações onde esses valores, essas ideias são colocadas à prova, assim. Então, muitas vezes eu parto das histórias pensando nisso, assim. Alguns dos meus quadrinhos, eu trouxe alguns quadrinhos aqui, estão lá no fundo, depois se vocês quiserem ver. Mas, por exemplo, esse é um quadrinho que é mais autobiográfico e ele é um quadrinho sobre medo. E ele fala muito sobre o meu interesse por crânios e ossos e caveiras e taxidermia e coisas desse tipo. E fala um pouco sobre a minha relação com o medo dessas coisas e também como eu encontro também da mesma forma maneiras de lidar com esse medo e de me entender, me identificar com isso. Essa aqui é uma outra história que fala sobre música como ferramenta para conectar as pessoas e transformar as pessoas. Então ela fala assim sobre essa coisa da arte, de como a gente através da arte é transportado para a vida de outras pessoas, né, para o lugar de outras pessoas, né? Você consegue compartilhar da experiência da outra pessoa, saber pelo que ela passou, saber, né, do que ela está vivendo e como você pode servi-la e ajudá-la nisso. Então é uma história em quadrinhos que eu fiz, que é a mais recente, que é sobre isso. E essa é uma outra história que fala sobre relacionamentos e pertencimento de forma inusitada e se relacionar com quem é diferente, se relacionar apesar das diferenças. E ela se passa numa cafeteria. Talvez essa aqui seja uma das mais pessoais para mim, assim. Eu sou muito amante de café. Inclusive, quando o Paulo deu o exemplo do filtro ali, eu fiz um desenho que tem a ver com isso. Eu sou o líder do café lá da nossa igreja também. E sou barista voluntário e gosto muito de café, sou muito entusiasta do café. E a minha experiência em balcão de cafeteria, né, seja atendendo, seja consumindo, também me levou para essa história, assim, para esses personagens e para criar esse roteiro, né, essa trama ali onde o personagem está lidando no balcão com pessoas diferentes e ele está aprendendo sobre ele mesmo conforme ele vai se relacionando e vai conversando e vai aprendendo sobre a vida e sobre o que ele está vivendo e, enfim, encontrar o propósito dele para a vida e várias coisas desse tipo. Então, eu busco sempre nas minhas histórias tratar desses temas mais gerais e através da complexidade dos personagens e de como eles vão estar se relacionando na história, se identificando na história, a gente vai construindo isso para que ela esteja, para que a história esteja apontando para algo. E muitas vezes eu opto por não já sacramentar ali no final da história, tipo assim, você precisa de Jesus. Porque eu acredito que a pessoa, nesse processo dela de refletir sobre essas coisas que estão sendo propostas ali,
sem necessariamente ter uma resposta pronta, porque eu acredito, e na minha caminhada, conversando com pessoas e aconselhando pessoas, a gente vai descobrindo cada vez mais que nunca existe uma resposta pronta e uma resposta fácil. Então, acho que nesse processo de diálogo, de conversa, de explorar mais sobre a história, sobre o que tem por trás da história, sobre quem está por trás da história, a gente vai também conduzindo e apontando as pessoas para esse caminho de redenção, assim, através do evangelho, através da palavra, através do que eu creio que seja, né, o que as lentes, né, como eles falam, as lentes pelas quais a gente vê as coisas, né, e como isso me inspirou a criar essas histórias. E isso acaba assim afetando as pessoas depois que elas leem e percebem isso no processo, e daí descobrem por algum motivo que eu sou cristão. Isso acaba dando um outro significado para elas sobre a história que elas leram. E diferente de, por exemplo, ter que ser convencido de que aquela era uma história feita por um artista cristão, que é uma história boa, às vezes acaba ressignificando até a visão que aquela pessoa tinha sobre um cristão ou sobre o evangelho, por ter lido uma história que mexeu com ela e descobrir que aquilo partiu de um lugar, tipo, que tá centrado no evangelho, sabe? Ou de uma Legal. experiência de fé. Muito bom. Se você, para a gente terminar aqui, que encorajamento você poderia dar para artistas e pessoas e cristãos que querem aí produzir arte e seguir por esse caminho, mas às vezes talvez não sejam um pouco rasos culturalmente ou não sabem por onde começar, ter referências? Uma coisa que eu tenho falado bastante nesses últimos anos com alguns alunos e alguns amigos assim é que parte do processo criativo que talvez seja mais importante para mim assim é a parte de curadoria, assim, de você conseguir selecionar, né, fazer essa compreensão do que você está recebendo, acessando, percebendo do mundo e o que você vai usar para comunicar, o que você vai escolher apresentar, como que você vai escolher representar aquilo. E nesse sentido, eu acho que faz é mais coerente para mim pensar como conselho para um artista assim, o que move você, né? O que realmente toca teu coração, o que mexe com você, o que mexe com suas emoções, que tipo de história, que tipo de arte, que tipo de personagem, que tipo de música, que tipo de situação, que tipo de tema realmente mexe com você, assim. Sobre o que você realmente sabe falar, gosta de falar, quer falar, sobre o que você é apaixonado para falar. Porque são essas histórias e é esse tipo de arte que vai realmente conectar com as pessoas que estão interessadas nesse assunto, que estão interessadas em ouvir esse tipo de música, assistir esse tipo de filme, ler esse tipo de livro, ler esse tipo de quadrinho, apreciar esse tipo de desenho. Porque eles vão perceber que isso faz sentido para você, eles vão perceber que isso é coerente para você, eles vão perceber que isso não é só uma estratégia de surfar em uma tendência de temas ou ideias do que está sendo produzido e que você não está só tipo tentando reproduzir e navegar numa onda, enfim, de marketing ou de qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que é estar atento e perceber, tentar perceber cada vez mais o que e por que essas ideias, essas histórias mexem com você e como que você pode traduzir isso para o jeito que você produz arte, para o jeito que você cria, para o jeito que você faz e como que você pode também produzir arte que vai mover outras pessoas, que vai tocar outras pessoas e que vai conectar as pessoas de uma forma que elas talvez nem percebam, né? E eu acho que quando a gente fala sobre o Evangelho, o mover do Espírito Santo através da gente como artista, através da gente como crente, como discípulo de Jesus na vida das pessoas, eu também acho que tem muito a ver com isso, assim, com maneiras que as pessoas vão ser tocadas e ministradas ou impactadas e que elas nem sabem como explicar aquilo. Ela vai ler uma história, ela vai às vezes chorar e depois que ela vai perceber por que ela está emocionada com aquilo, sabe? Ou com um filme, ou com uma série, o que quer que seja. E eu acho que essa ideia de você começar a entender quais são esses temas que são caros para você, que são preciosos para você, sobre o que você está sentindo, Deus mexer no seu coração, que são os temas para os quais você foi chamado a falar, sabe? E eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer também com as minhas histórias e com os meus personagens. Amém, muito bom. Muito bom. Para só concluir, passa aí seu usuário aí das redes sociais para as pessoas te acompanharem, verem o seu trabalho. Também você vai estar vendendo aqui, se quiser falar um pouco dos livros. Ah, sim.
Então, se você quiser procurar alguma coisa sobre mim, você pode só digitar no Google ou em alguma rede social Yoke, que é Y-O-H-K-E. É uma palavra inventada, não tem nenhum significado. Mas facilmente, se você colocar ela, como ela é uma palavra inventada, todas as palavras são inventadas, mas essa é uma palavra que eu inventei para o nome do meu estúdio, então você vai encontrar, enfim, meu perfil de rede social, meus produtos, meus quadrinhos, outras coisas que eu criei. Então, Yoke ou Guilherme Match igual fósforo, né? E eu trouxe alguns quadrinhos como esse que eu mostrei aqui, né? Que estão ou publicados de forma independente, como esse daqui, que é o mesmo eu e minha esposa, né, produzimos, imprimimos e tudo mais. Ou esses outros que eu mostrei também, que foram publicados recentemente por uma outra editora, que é a JBC. E a gente trouxe também alguns livros nossos, da nossa editora de livros infantis, que é a editora Pequeninho. Eu e a HB e mais um outro casal de amigos, o Felipe e a Melissa, temos uma editora de livros infantis. Essa é a Confessional. Então, a gente trabalha com o conceito de parábolas contemporâneas e a gente tem histórias que lidam com a questão da idolatria, do perdão, da amizade, da inveja para as crianças e para, né, falar sobre como o evangelho, né, traz resposta e solução para todas essas coisas. Então a gente trouxe alguns desses livros, alguns deles fui eu quem ilustrou, outros foi a Melissa quem ilustrou. E eles estão lá no fundo. Vocês estão recebendo também agora um pequeno marca-página, cartão que a gente fez. Eu e a HB fizemos a arte desse marca-página. Então também para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. E eu vou estar fazendo alguns desenhos ali também, que a gente vai estar expondo. E depois talvez vão ter alguns também que vão estar à venda. Então se você quiser conhecer aí mais do nosso trabalho, dos nossos projetos, a HB vai estar aí depois também no bate-papo para falar um pouco mais sobre a parte dela de tudo, eu acho. Legal, muito bom. Palmas aí pro Guilherme. Muito bom tê-lo conosco, mano. Valeu, mano. Obrigado, viu?